E que história é essa que o Flamengo vai pagar 60 milhões de reais em jogador joia, né? Do Curitiba, minha família, minha nação rubro-negra, Lucas Ronier. Se inscrevam no canal, ativa o sininho, minha família. Vou falar pra vocês tudo o que eu descobri, beleza, galera? Quem trouxe a informação, beleza? É o seguinte, hein? Luiz Araújo pode ir para o Catar, galera, ao SAD. Daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês tudo sobre o Flamengo, tem muitas informações. Valeu, minha família, mas eu peço pra você, na moral, na humildade, galera, se inscrevam no canal, ativa o sininho. Todo dia passa em média aqui no canal, galera, 150 pessoas aqui nos vídeos, né? E não se inscrevam no canal, não se inscrevem. Então se inscrevam, galera, ativa o sininho, hypem o vídeo, conto com todos vocês e beleza? É de graça, não paga nada, é 0800, beleza? Vamos começar falando de Copa do Mundo, galera. O Flamengo, o Brasil, né, entra em campo aí no próximo sábado. Saiu aqui uma provável escalação da seleção brasileira, galera. E Danilo e Alexandro poderão entrar como titular, beleza? Depois que o Wesley sofreu o corte, né, galera? O Wesley, enfim, infelizmente se machucou, beleza? E olha para você ver como tá a provável escalação da seleção brasileira, beleza? É o seguinte, ó, a escalação que deve ir a campo é Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Alexandro na lateral esquerda, Casimiro e Bruno Guimarães no meio campo ali na volância, Lucas Paquetá no meio campo centralizado junto com Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha no ataque. Eu quero saber de você se você aprova esta provável escalação da seleção brasileira para enfrentar o Marrocos, galera. Beleza? Vamos aqui seguindo, minha família, vamos falar de jogador que foi convocado também para a seleção brasileira, galera, o Léo Pereira, né? Eu achei que ele iria entrar como titular, mas pelo visto não vai. Mas o que está acontecendo com o Léo Pereira? Nada, galera, mas o seu empresário deu uma, galera, né, cedeu uma coletiva de uma entrevista à ESPN, beleza? Ele falou sobre a saída, né, do Léo Pereira, né, ou não saída, né, galera? Vou ler para vocês aqui o que ele comentou, o que saiu, né, na ESPN. Ele disse o seguinte, ó, na verdade vou começar aqui com a publicação, né, que a ESPN soltou. Ricardo, acho que é Ricardo Schild, empresário de Léo Pereira, revela conversas com o jogador sobre ir para a Europa. Beleza, galera? Segundo ele, Léo Pereira diz o seguinte: para eu sair, abre aspas, né? Abre aspas para o empresário do Léo Pereira, galera. Ele dizendo que o Léo Pereira disse, beleza? Para eu sair do Flamengo, para sofrer, ir para um clube para brigar, para não cair, não disputar título, não brigar por nada, não faz sentido. Para ganhar um pouco mais e não mudar a minha vida, não faz sentido. Não adianta trazer um clube pequeno da Europa só para dizer que eu fui para a Europa. Eu não vou. Eu prefiro ficar aqui e conquistar título, fazer minha história no Flamengo. Beleza, galera? Quem não entendeu nada, eu começando a falar aqui, então hora que eu embolo um pouco, galera. Mas é o seguinte, o empresário, né, eu vi a entrevista dele, ele disse que o Léo Pereira recebeu muita proposta aí de fora. Galera, todo mundo sabe, né? Até nós publicamos aqui, até o Al-Nassr queria levar ele citou outros clubes também. Valeu, galera, não vou citar aqui os nomes todos, beleza? Mas ele disse, e rasgou o verbo, o Léo Pereira. Cara, gostei da atitude do Léo Pereira, cara. Gostei da atitude dele demais. Se fosse outros aí, né? Sairia por dinheiro. Ele não saiu, cara. Ele recebeu várias propostas, tá? Ele quis continuar no Flamengo. Ele quis fazer história no Flamengo e tá fazendo história no Flamengo. Foi convocado para a seleção brasileira. Parabéns para o Léo Pereira aí, galera. Que cara, o cara é fera, é brabo, tá? Então, seu empresário disse que ele só vai para. Vamos se. Ele não disse, né? Mas ele disse, tipo assim, eu entendi que ele só vai para Europa se for para um clube grande, galera, beleza? Se for para ir para clube pequeno para jogar a Série B, ele não vai. Eu entendi isso, tá? Não é o que o empresário dele falou, mas nessas palavras eu entendi isso, beleza? Vamos passar aqui para a frente, galera. Vamos falar de Luiz Araújo, porque saiu uma informação com o Rudi Galetti, beleza? Jornalista Rudi Galetti.
É o seguinte, ele disse que o Al-Sadd demonstra forte interesse na contratação de Luiz Araújo, tá? E vem intensificando os esforços para fechar com o atleta por 3 temporadas, tá? No entanto, o clube do Catar enfrenta a concorrência do Besiktas, beleza? E de outros times estrangeiros que acompanham atualmente, galera, atentamente, né, os desdobramentos da situação do atacante, beleza? Vale lembrar que na temporada passada o Al Nassr, galera, também demonstrou interesse aí no Luiz Araújo, no Luiz Araújo, né? Só que o Flamengo não quis nem ouvir, nem abrir conversa com o Al Nassr, beleza? Queria saber de vocês, se fossem o Luiz Araújo, galera, vocês iriam para o Catar? Na verdade, ir para lá, todo mundo sabe que é para mudar de vida, né, galera? Mas, né, jogador já tá, o Luiz Araújo já tá um jogador com certeza estabilizado, mas quem vai para lá, vai para encher o bolso, galera. Futebol, todo mundo sabe que desaparece, tá? É difícil um jogador ir para lá e depois se destacar. É complicado, vocês sabem disso aí. Tá? Aliás, que lá no Catar, na Arábia, o futebol tá muito mais evoluído, mas todo mundo sabe que mesmo assim é complicado. E eu, se eu fosse ele, seguia os conselhos do Léo Pereira, né? Que disse, já falou, que só sai do Flamengo se for para um clube grande, beleza, galera? Vamos aqui para outra informação, galera. Vamos falar agora. Falei para vocês ontem, né, que o River Plate tem o interesse, ou tinha, né, no Rossi do Flamengo, galera, que estava entrando em disputa com o Besiktas, galera. É o seguinte, o Flamengo respondeu, tá, a sinalização do River Plate por Rossi, tá? Informação do Iago Martins, tá, galera? Do site Jornal do Fla. Ele disse o seguinte, que o Rossi possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. A diretoria, inclusive, reforçou recentemente a posição com a contratação de Andréu, destaque do Gil Vicente na última edição da La Liga, né, portuguesa. Apesar da chegada do goleiro revelado pelo Botafogo, o atleta segue como reserva imediato do argentino, né? Mesmo diante das críticas e do interesse de clubes do exterior, como o Besiktas da Turquia, o Flamengo mantém a confiança no goleiro e não trabalha com a possibilidade, galera, de negociá-lo neste momento. A diretoria disse não para o clube argentino. Então o Flamengo não quer vender, galera, o Rossi, beleza? Eu falei para vocês ontem que achava muito difícil o Flamengo querer negociar o Rossi. Vai contratar quem, né, galera? Agora. Fala para mim. Quem o Mengão vai contratar agora? É complicado, beleza, minha família? Vamos falar agora aqui, galera, de Carrascal. Saiu uma informação sobre ele também, beleza, galera? Todo mundo sabe que o Carrascal foi punido, né? Ele foi punido aí por três jogos de suspensão, tá? As expulsões seguidas, né? 3 cartões vermelhos que ele sofreu. Então, o STJD puniu ele, tá, galera? E o Flamengo tentava diminuir, beleza? A pena dele de 3 jogos. O Flamengo queria diminuir para um jogo, tá? Só que acabou de sair uma informação, até quem trouxe foi para Parácio Rubro-Negro. Ele disse o seguinte, que o pleno do STJD manteve a suspensão de 3 partidas para Carrascal após a expulsão na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo pelo Brasileirão. Beleza? Com a decisão, o Meia desfalcará a equipe nos confrontos contra a Chapecoense e São Paulo após a Copa do Mundo. Ele já havia cumprido a primeira partida da punição diante do Curitiba, antes da pausa no calendário, minha família. Lembrando que o Carrascal, galera, tá vindo, né, também muitos clubes aí interessados nele, tá? O Flamengo já falou que ele pode procurar aí seus empresários, né? Pode procurar o outro clube aí, beleza? Comenta aí, galera, você manteria o Carrascal no Flamengo ou você mandaria ele embora, galera? Beleza? Comenta aí, seu comentário é muito importante. Agora vamos falar, minha família, de proposta aí de 60 milhões de reais. É isso mesmo, porque segundo o jornalista Rogério Scarione, galera, da Jovem Pan, o Flamengo acenou com proposta de 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais por Lucas Ronier,
do Coritiba. Beleza, galera? A intenção do mais querido, segundo o Rogério, galera, é contar com o meia-campista de 21 anos no início da próxima temporada. Beleza? No ano que vem, porque ele já fez, galera, 13 jogos aí pelo Coritiba, tá? Vamos ver aqui os números, né, do Lucas, galera. Eu aqui puxei aqui a ficha técnica dele, o perfil dele, galera, beleza? É 21 anos, né? Nascido em 26 de 11 de 2004. Posição meia-campista, atacante, joga centralizado ou pelos lados, com preferência pelo pé esquerdo, tá? Camisa 11, características de drible curto, velocidade, boa visão de jogo e forte dedicação à marcação e recomposição tática. Histórico de desempenho estatísticas recentes. Total na carreira profissional pelo Coritiba, mais de 100 jogos disputados e 16 gols marcados. Temporada 2026, assumiu de vez o protagonismo na equipe principal. Logo no início do ano, foi decisivo no Campeonato Paranaense e consolidou suas atuações nas primeiras rodadas do Brasileirão, onde registrou gols e assistências importantes como atuações de destaques contra o Coritiba. Beleza? Por ser considerado um ativo valiosíssimo e é a grande joia do clube, tá, galera? O Coritiba protegeu com uma multa rescisória milionária, cerca de 200 milhões para mercado nacional e 60 milhões de euros para o exterior. O jogador já esteve no radar de grandes, né, clubes como Palmeiras e Cruzeiro, além de sondagens, né, do mercado europeu. Valeu, galerinha, eu quero saber de vocês se vocês aprovam, galera, o nome de Lucas Ronier no Flamengo. Beleza, galera? Eu aprovo, é um bom jogador. Li para vocês aqui que a multa dele é de 200 milhões de euros para clubes nacional. Será que o Flamengo vai conseguir trazer ele, galera, por 60 milhões de euros, né? Que é o valor de mercado para clubes da Europa? Comenta aqui no canal, quero saber de vocês a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho, galera, é de graça. Não paga nada, beleza? Conto com vocês e fiquem com Deus. Uma ótima noite, um ótimo dia, ótima tarde e saudações rubro-negras.